Queridos irmãos, caros compatriotas e os meus estimados seguidores, aceitem os nossos melhores cumprimentos. Como é sabido que estamos aqui outra vez para vos passar as informações compiladas em formas de reportagem. Estamos perante mais uma reportagem da qual pedimos a vossa especial atenção para os minutos a seguir. Numa altura em que a justiça guineense é vista como um fator de maior estrangulamento político e social do país, onde os defensores dos direitos humanos aparecem com frequência para denunciar injustiças e violação das leis e dos direitos humanos, à semelhança de todos os anos, no mês de outubro, a Guiné-Bissau celebra o Dia Nacional da Justiça, como forma de criar um espaço de debate e reflexão sobre os principais desafios do setor judiciário guineense. Na cerimônia, a titular da pasta da Justiça anunciou várias dificuldades do setor, mas também confessou a desadequação de quadro legal, assim como acesso à justiça bastante limitado no país. O setor da justiça depara-se com dificuldades de vária ordem, nomeadamente insuficiência de infraestruturas para os serviços da justiça, insuficiência de pessoal, desadequação do quadro legal e o acesso à justiça ainda bastante limitado. Ainda assim, o Presidente da República reiterou o seu empenho de criar as condições para a efetivação da justiça. Na qualidade do primeiro magistrado da nação, quero mais uma vez reiterar o meu empenhamento na criação de melhores condições humanas e materiais para que a justiça, que é exercida em nome do povo guinense, possa cumprir plenamente o papel que lhe está reservado pela Constituição da República. A ocasião também serviu para ouvir as palavras do Procurador-Geral da República em destacar a necessidade de transparência no setor judiciário no sentido de conquistar a confiança popular no sistema. Devemos refletir sobre como adaptar e melhorar os nossos procedimentos, tornando a justiça mais acessível e mais célere. A confiança da sociedade no sistema judicial depende da nossa capacidade de garantir um funcionamento justo, imparcial e transparente. Mas, infelizmente, o funcionamento está aquém das expectativas do povo guineense e a contribuir negativamente para a afirmação do Estado de Direito no país. O governo português entregou no dia 12 de outubro ao Estado guineense o navio Eborense, rebatizado com o nome centenário Amílcar Cabral, que irá facilitar a ligação da capital Bissau às ilhas do arquipélago dos Bijagós. A entrega da embarcação foi feita pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, Nuno Sampaio, numa cerimônia que contou com a presença do Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo. A recepção hoje do navio centenário da Amílcar Cabral e nos próximos meses a recepção de 21 carros, fruto dessa cooperação renovada entre a Guiné-Bissau e Portugal, que ganhou a nova dinâmica, nosso mandato presidencial. Bissau, Bulama, Bubaki e também Chudé voltaram a estar ligados por uma carreira marítima regular. Por sua vez, o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Nuno Sampaio, começou por saudar todos os responsáveis políticos e técnicos guineenses que, de mãos dadas com as autoridades e com os técnicos portugueses, concretizaram um projeto que nasceu há 2 anos de colocar ao serviço do povo guineense um navio capaz e robusto de ligar Bissau aos arquipélagos dos Bijagós.
O nosso programa estratégico de cooperação entre Portugal e a Guiné-Bissau representa um instrumento importante na relação bilateral entre os dois países, que fortalece os nossos laços históricos, culturais e de solidariedade. Este meio de transporte permitirá aumentar os níveis de segurança das ligações marítimas, oferecendo uma alternativa mais eficiente e capaz para os transportes de pessoas e carga. Ao evitar o recurso excessivo a pirogas e outras embarcações mais precárias, o Centenário estará também a garantir maior segurança e também maior eficiência ambiental. Realmente, é uma concretização muito benéfica na medida em que Bissau, Bulama, Bubaki e Inchudé voltarão a estar ligados através de uma carreira marítima regular e segura. Contando com a dinâmica da democracia e de acordo com a marcação da ida para as urnas no dia 24 de novembro, Paiter Arranca, através do seu líder, no dia 9 de outubro, iniciou uma digressão de contato com os círculos eleitorais de Bissau numa espécie de pré-campanha, na qual Domingos Simões Pereira disse estar determinado a levar mensagem ao povo e para o eleitorado. Enquanto outros priorizam ataques pessoais e de outra natureza, nós temos sempre mensagens viradas para o povo. E é o que faz pensar que pode ser mais alinhado com a pré-campanha. Todos os outros estão a fazer a mesma coisa, como sempre. Isso é uma responsabilidade que nós temos e um compromisso com o povo guineense. Começando pelo Círculo Eleitoral 27, Domingos Simões Pereira retirou o empenho de trabalhar para restabelecer a ordem constitucional por meio da expressão popular. Tem que ser uma conquista permanente. Tem que ser uma conquista permanente. O povo guineense tem que sentir a obrigação de desafiar essas restrições e recuperar a sua liberdade. É uma questão da afirmação enquanto homens, enquanto dignos representantes de uma pátria que foi conquistada com muita luta e com suor. Tudo isto na perspectiva de que o povo voltará para as urnas no próximo mês de novembro para escolher de novo os seus representantes. Mas na tentativa de prosseguir a onda de contactos pela segunda vez, a concentração foi dispersa pelas forças de segurança com lançamento de gás lacrimogêneo. Na reação, Domingos Simões Pereira disse que a realidade deve merecer a preocupação de todos em contrariar o que tem sido modus vivendi deste regime. Este regime acredita que é silenciando as pessoas, é eliminando a oposição que vence. Eu penso que, mais do que constatar essa realidade, nós estamos numa fase em que é preciso dizer ao povo guineense que é nossa responsabilidade, nós todos, enquanto cidadãos, contrariarmos essa realidade. Isso não é um desafio do Domingos, não é um desafio do PAIGC, não é um desafio do Paiter Arranca, é um desafio de nós todos. Vale a pena salientar que nos últimos dias, outros partidos pró-regime têm realizado eventos e encontros sem nenhum impedimento, ao contrário dos eventos da coligação Paiter Arranca. Estávamos no dia 14 de outubro, quando o presidente do Parlamento guineense foi impedido a viajar para o estrangeiro. Impedimento esse que não é fundamentada na lei nem exibição formal de algum documento, mas sim da famosa ordem superior que transcende a todas as normas e as leis do país. O agente dos serviços de estrangeiros e fronteiras que estava no aeroporto, ela afirmou que não estava na posse de nenhum documento impeditivo da viagem
mas que, de forma verbal, tinha recebido ordens superiores que indicavam a impossibilidade da minha viagem. Questionado sobre as eleições marcadas para mês de novembro, o político respondeu: mesmo que elas vieram a ter lugar, não se deve esperá-las de forma livre, justa e transparente. Se nós não tivermos uma CNE credível, se o Supremo Tribunal de Justiça não estiver constituído, se a Assembleia Nacional Popular estiver sequestrada, como está, se todos esses ingredientes não estiverem reunidos, nós estamos à espera de quando e de quê? Para percebermos que não vamos ter eleições livres, justas e transparentes. Mas, mais do que isto, para Boubacar Touré, o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, nem se deve falar das eleições no contexto em que se vive na Guiné-Bissau. Nós não podemos estar a falar de eleições num contexto em que a liberdade de manifestação e de reunião estão suspensas e inconstitucional e ilegalmente. Nós não podemos falar de eleições livres e justas com as violações de todos os prazos, a violação da lei eleitoral, com a criação de requisitos ilegais, nomeadamente a história de certificados de quitação fiscal, que não existe, não tem nenhum enquadramento legal. Sem enquadramento legal, disse o ativista, mas bem admitido pela justiça guineense. Entretanto, na saída de uma reunião de Conselho de Ministros, Umaru Sissoko Embalo foi confrontado com a situação de adiamento ou não das eleições e ele respondeu: O presidente que está organizando a eleição, o presidente está assinando decreto. Tem aqui o papel do presidente. Quem está organizando a eleição é o governo. A realização das eleições uma semana atrás, por ele garantido com exatidão. Mas a eleição ganha mais, não. Mas desta vez, tudo está condicionado ao que o governo irá pronunciar em breve, se sim ou não. A mim sim fazia decreto. Já tinha papel, cara. Você, o governo, tem que contar. Se quer fazer também, tem que contar. Sabia? Estando no mês de outubro, com as eleições marcadas para o mês de novembro, com esta incerteza, a probabilidade maior não é de realização, mas sim de adiamento. A prova está no que se verifica dentro os maiores partidos políticos do país, entre a guerra, conspiração e jogadas sujas. Com poucos dias para que oficialmente se inicie a campanha para as eleições legislativas, o Partido da Renovação Social de Fernando Dias denuncia que as suas sedes regionais foram invadidas sob a liderança do seu opositor Félix Nandungue, supostamente acompanhado por forças policiais. Fomos surpreendidos com um comportamento anormal dos nossos irmãos dos inconformados, acompanhado de forte moldura policial, invadiram a nossa sede de Catiu e de seguida foram para a nossa sede de Bafatá. Próprios policiais é que tomaram diligência para dizer que eles receberam a ordem de expulsar todos os militantes do PRS ligados a Dias. Denuncia ainda perseguição e detenção dos seus militantes. As viagens que eu efetuei há pouco tempo, houve uma tentativa de me impedir de viajar no aeroporto internacional Oswaldo Vieira, mas não consumou porque eu tive uma reação e consegui passar. E não se limitaram só aqui, foram ainda mais longe. Ontem o nosso militante foi raptado à noite, ali nos arredores de QG, e ficou ali na Guarda Nacional até quase 1:45 da madrugada. Daí que Fernando Dias condena a atitude do regime face aos partidos políticos que já deviam estar em boa pré-campanha eleitoral. De acordo com o calendário eleitoral, deve ser eleições presidenciais, mas o presidente marcou a eleição legislativa. No âmbito da nossa coligação, da Aliança Patriótica Inclusiva, Cabaz Grande, decidimos ir às eleições. Como também a plataforma republicana, que é pró-governo, também estão preparados para ir às eleições. E cada um está a fazer uma atividade da pré-campanha.
Imagine, o PAGC, na sua sede, foi confrontado com gases lacrimogéneos. Outra situação semelhante se passa com a direção do Madem G15 de Brahma Camará, cujo coordenador para o setor autônomo de Bissau, Seku Bayo, está incontactável desde dia 16 de outubro, conforme a explicação que se pôde ouvir do seu próprio filho. Queria com a máscara, não. É bem normal, ele põe um fato preto. Queria, e punta. Para falar Seku Bayo, desde 4 vai uma atividade política ali na série de bairro militar. Mas desde lá, caminho. E volta, sim. De lá e volta, vai para cá. E dão ideias para apontar desse nome. Mas em cada nome, falando, não, é que tem um problema, embarca na cara e vai. Após esta primeira abordagem, os homens armados foram, mas voltaram 1 hora depois sem encontrar o Seku e que para os familiares também o político mantém incontactável. Carro que tem na matrícula, não se que mesmo carro, mas é mesmo modelo de carro. Então o carro volta, outro dia, mas de lá, que queria que lá papia com nós? Papia, e na ria, olha na cambanta, é coisa lá que tem arma, que tem para se acompanhar lá dentro. Ele iria, e tem pistola na rabada, que coisa lá, e punta, e toma café, tipo, não comprar café, e punta aquilo, aquilo vai lá, nunca consegue aquilo. De lá, o iria para carro, não panicar não dá, algum coisa não sabia como é que está na por direito, porque desde que hora saiu, de lá, tenta entrar em contato com o papel, nunca consegui. Está incontactável. Seku Bayo é fiel ao Brahma Camará, que num dia antes, 15 de outubro, lançou fortes ataques contra o Maruci Sissoko Embalo quando disse: Sissoko, gosto, tudo jurista aqui decidir. Na verdade, ele está mandando Lima para substituir Siduno, para suspender Siduno, para trazer Siduno a trabalho. Nem na terra de Combos, esse caminho. Mas para falar mais como isso só vai acabar. Sabia, se não vamos assumir tribalismo na Guiné-Bissau. Se não vamos maior tribalista da Guiné-Bissau, que era que tem lugar na Guiné-Bissau. Nenhum tribo que é tribalista na Guiné-Bissau. Se não é tribalista, nunca permite tribalismo na Guiné-Bissau. Não é papel com provas. Se só pode chamar e falar com a mão fura, o campo está no outro lado. Mas quando fura que está nessa sala, quando fura que está ali, para falar se só com a cara safada. Se só com a cara safada, com o tribalismo. Para quando ele vai acontecer patrão como a Guiné-Bissau, é um país de muito étnico, muito cultural. Ninguém quer vir com o tribalismo pensar para ele. Ninguém. Mas se só para. Vai para se só para. E pequenino para poder entrar nesse povo. E pequenino. Perante estas declarações, a Liga Guineense dos Direitos Humanos abriu 2 possibilidades. Primeira, Seku se apercebeu que estava a ser procurado e refugiou-se. A segunda possibilidade é que o político foi raptado. Se estamos perante esta segunda possibilidade, nós cumpre-nos exigir ao Ministério do Interior, enquanto uma entidade que zela por segurança interna dos cidadãos, a encetarem contactos com vista a descobrir o paradeiro do Sr. Seku. Entretanto, as proibições impostas por este regime, os raptos e as violações de sedes partidárias estão a dificultar aos partidos políticos no acesso aos eleitorados. Ainda no dia 14 de outubro, através de uma carta dirigida ao presidente do PAGC, alguns dirigentes, nomeadamente os integrantes do atual governo de iniciativa presidencial, exigem a clarificação da liderança do partido, uma vez que o atual presidente, Domingos Simões Pereira, continua a bater-se para a presidência da República. Os signatários
foram convocados logo para o dia 17 de outubro para serem ouvidos numa reunião que durou pouco mais de 3 horas. Na saída, Carlos Pinto Pereira disse que ainda não é tempo para falar do assunto. Não é momento para nós divulgarmos em detalhe aquilo que foram, digamos, os pontos hoje debatidos, mas o que é verdade é que ficou acordado que haverá uma reunião nossa no quadro, seremos convidados a participar numa próxima reunião da Comissão Permanente e provavelmente nessa altura já estaremos em condições de transmitir um pouco mais claramente a posição que estamos a defender. Mas o Domingos Simões Pereira foi mais claro em reafirmar que, à luz do Estatuto do PAIGC, o presidente do partido é a cabeça da lista para as legislativas. Nós esclarecemos que os estatutos prevêem os dispositivos, portanto não é uma escolha unilateral por parte do presidente, mas nós consideramos que, estando a meio do mandato, não faz sentido estar a tratar isso como uma situação de crise. Portanto, até chegarmos a esse ponto, o que nós sabemos, o que é um facto, é que há uma direção do partido, eu sou o presidente do partido e, indo a eleições legislativas, eu sou o cabeça de lista. Contudo, Domingos Simões Pereira considera de normal a preocupação dos dirigentes. O mais importante é de todos estarem em sintonia de que os órgãos é que são responsáveis para decidir a vida do partido. A direção do partido olha com normalidade para este fenómeno, para este pedido de diálogo. O essencial a reter é o compromisso que todos reafirmam em respeitar os estatutos do partido. Eis a carta dirigida ao Domingos Simões Pereira, contendo 8 dirigentes do PAIGC que integram o governo de iniciativa presidencial, inclusive o próprio primeiro-ministro, Rui Duarte Barros. Para o povo guineense e em crioulo, deixo aqui a mensagem do líder da plataforma vencedora das últimas eleições legislativas na Guiné-Bissau. E por cedo, Guinness que não tinha droga na avião, que na oriental de dia one dentro da terra, que na violenta vida de seus companheiros de forma. Naranja todo tipo de subterfúgio para capapia de que é essencial. Na 2019, a nosso tudo não matili como que não vai eleição. A nosso tudo não olha como que o problema de eleição resolvido. Mas o que é Supremo vem falar com uma e toma decisão num determinado sentido. Não fala não que está de acordo, mas o Supremo não acerta. 2020 botou uma posse. 2025, o mistério que mistério, vou poder acabar. O mandato acabar. E portanto, dia 27 de fevereiro, se não conseguir fazer a eleição dela, e para não saber quem é novo presidente. Não é? Se não quer fazer a eleição dela, apoia que é presidente da República. Então, a eleição tem que fazer. E que como se o mistério, se o mistério, que é aquilo lá. E tem que ser aquilo que está determinado na lei. Então, meus irmãos, se olha, esta falta na conta. Crioulo rico nas expressões. E crioulo que está falando com uma boltia, e cabecinho para cambamar. Se você tem que cambamar, você tem que arranjar forma realmente de cambal. Não tem que fazer eleições. Mas não tem que fazer eleições que não sejam livre, que não sejam justo, que não sejam transparente. Não diz a comunidade internacional. A nós também, e parte da comunidade internacional. Se acha que esse que está acontecendo na Guiné-Bissau é normal, a nós que tem que falar com se é que é normal, não na lanta para pôr para a normalidade de facto existe. A nós é um povo pacífico, a nós não tem problema. Mas a melhor forma de boca ter problema, e hora que o lanta fala com não defende que de lei, não defende que de justiça, não defende que de barragem. E a última palavra tem que ser dirigido a nós próprios elementos de polícia, que elementos de força armada. Bom, existe para é país, mas tem ordem. Mandato que você tem e de proteger aqueles que não defendem lei, aqueles que não defendem justiça, aqueles que não defendem ordem. Para a boca vem de outro planeta, a boca vem de outra terra, a boca filhos da terra, a boca papéis, a boca filhos, a boca tio, a boca irmão, a boca homem, a boca mulheres de tudo população guineense. O que é que não está no papel aqui estranho para você? O que é que não fala com a boca civil?
Boca se vê como a droga toma conta do país. Boca se vê como a não funciona com base na golpe. Cada instituição que tomado conta dele, não é? E está falando como não conquista esse, agora não vai para conquistar outro. Boa salta Supremo Tribunal de Justiça, gosto de falar com uma boa salta Assembleia Nacional Popular, para quê? Para que poder criar um CNE credível, para que o Supremo Tribunal de Justiça poder funcionar como deve ser. A boca tem que se então para determinar quem que não vai eleição, quem que não vai eleição. Vamos falando como é tudo inormal e eu não tem que fingir como para não medo para que é requisito, não tem que se unir no local. É como eu vim falar. É realmente parece quase como nós estamos se unir. Mas para Deus dirão para ser o último bias que não marca como não sai e nós fica para ver tem gente que vem falando como para não perder um bocadinho. E bom para não levar a sério. Como não pedir um bocadinho de tempo para toda a população guineense poder compreender como está convocado. Mas não está convocado para defender de facto na vida. Para Deus proteger não boa intenção. Mas para Deus dar-nos capacidade de não compreender como um povo que tem medo e um povo que está tendo bênção de Deus. Deus que dá-nos força e falar-nos como para não utilizá-lo no sentido de poder preservar aquele bem que de facto entregamos. Então, irmãos, vou permitir falar como nas próximas horas na reunir com partidos políticos, na reunir com todas as estruturas que legalmente têm a competência para reunir eles. E na base exprimir-lhes é a minha frustração, é o meu sentimento de como não estão a cumprir uma obrigação geracional que de facto não tem. Então, é bom e importante para partidos políticos, importante para a sociedade civil, importante para todo cidadão guineense que não vem no país ou na diáspora. A nós tudo não tem uma obrigação em relação a que não acontece na Guiné-Bissau. Que não adiar mais. A nós que dia, a nós que atores do processo, para Deus dar-nos luz que é necessária para não poder enfrentar. Queridos irmãos, caros compatriotas e meus estimados seguidores, durante esta reportagem vimos várias peças, mas no cair do pano da mesma, só gostava de dizer que o que nasce de um simples pensamento pode crescer para ser praticado. Quando a prática for bem-sucedida, pode se transformar em hábito ou algo repetitivo. A República de Guiné-Bissau é o país africano da língua portuguesa com maior número de vezes a chamar o seu povo para escolher os seus representantes no Parlamento e, consequentemente, seus governantes. Chamadas essas que o povo sempre soube responder de forma massiva, ordeira e de forma clara, para indicar quem eles querem e como eles querem a caminhada dos seus destinos em cada legislatura. Quando se fala de uma normalidade democrática, estamos a falar de um ambiente em que a política e os políticos respeitam a decisão de um povo, onde a decisão do povo consegue desarmar a intenção e as ilusões políticas de qualquer político. Mas temos que confessar a verdade, que a política guineense e os seus políticos não se preocupam em respeitar a voz do povo nem as suas decisões como detentores do poder nos regimes democráticos. Prova disto é a falta de estabilidade governativa e a tolerância política de deixar o poder nas mãos de quem o povo escolheu o seu projeto político de governação para cumprir a legislatura de forma completa. A Guiné-Bissau é um país que aclama sempre as eleições, mas ao efetuá-las, poucos meses depois, começa a se falar nas outras eleições. Tudo porque os que dizem ser políticos só se conformam viver na política estando no governo, independentemente da decisão popular obtida nas urnas. Infelizmente, assim vai a nossa política, da qual continuamos a apelar e a chamar a ponderação e compreensão de todos, no sentido de vivermos uma melhor vida política para endireitar a república tão atrasada que nós temos a Guiné-Bissau.
Assim, fazemos ponto final na mais uma reportagem que tínhamos preparados para si. A nossa retirada é sempre a mesma. Aceitem os nossos beijos, abraços e carinhos sem fim. Até mais. Bye bye.